E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um vídeo de lousa aqui na Escola de Ciências da Vida. E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o ciclo da Aurélia. É um vídeo que muita gente já me pediu aí, já para a gente fazer esse vídeo já faz um certo tempo. Então a gente vai discutir um pouco este tópico. Só que antes que a gente fale especificamente dos processos metabólicos aqui do ciclo da Aurélia, nós temos que entender uma coisa. Primeiro de tudo, o ciclo da Aurélia ele tem por finalidade eliminar nitrogênio do nosso organismo. O nitrogênio ele é eliminado na forma de ureia. Só que a ureia ela é produzida exclusivamente no nosso fígado. Então, primeiro de tudo, o ciclo da ureia é um ciclo que vai acontecer especificamente nos hepatócitos. Antes de nós formarmos a ureia, nós precisamos transportar esse nitrogênio para o fígado. Da onde é proveniente o nitrogênio do nosso organismo? Principalmente dos aminoácidos. Portanto, os aminoácidos eles possuem grupamentos chamados de grupamentos amina, que é o NH3. Todos os aminoácidos possuem grupamentos amina. E veja, o nosso organismo ele não estoca aminoácidos especificamente falando, mas sim acumula alguns alfa-cetoácidos. O que seria um alfa-cetoácido? Um alfa-cetoácido é, digamos, um aminoácido sem o grupamento amina. Nós temos aí todos 20 alfa-cetoácidos que, se nós incorporarmos o grupamento amina em cada um alfa-cetoácido específico, nós formamos o aminoácido em questão. Por exemplo, o oxalacetato, unido com o grupamento amina, nos forma o aspartato. O alfa-cetoglutarato, unido com o grupamento amina, nos forma o glutamato e assim por diante. E nós não estocamos aminoácidos no nosso organismo. Se nós tivermos um excesso de aminoácidos, nós temos que eliminar então os grupamentos amina do nosso organismo. Esses grupamentos amina, então, eles vão ser transportados aqui até o fígado para caírem no ciclo da ureia. Imagine o seguinte, como os aminoácidos vão transportar esse grupamento amina no fígado? Nós temos um transportador específico que é o glutamato. Além do glutamato, nós temos a glutamina, que é o glutamato com um grupamento amina a mais ligado em uma posição específica. Então, os transportadores de amina no nosso organismo, os transportadores de nitrogênio, são o glutamato e a glutamina. Só que existe um limite de glutamato e glutamina para ser produzida no nosso organismo. Se transcender esse limite e tiver grupamento amina demais, o mesmo passará a ficar livre no nosso organismo e aí nós teremos amônia presente no sangue. E isso é um problema. Por que é um problema? Por duas razões. A primeira razão, a amônia é uma base com um pKa alto, ou seja, a dissociação dela ocorre em pHs elevados. Portanto, ela capta íons H+, no pH na qual o nosso sangue se encontra. Ela é uma base amônia. Portanto, se nós aumentarmos a concentração de amônia no nosso sangue, o pH do nosso sangue também haverá de subir. E isso vai causar o que você já conhece como alcalose. A alcalose ela é potencialmente letal. Caso o pH suba muito, as enzimas do nosso organismo irão parar de funcionar e isso pode levar o indivíduo a óbito. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a amônia ela é altamente osmótica, ou seja, ela é capaz de atrair água. Se nós acumularmos amônia em qualquer tecido, haverá um deslocamento de água dos vasos sanguíneos e da matriz extracelular diretamente para aquele tecido em questão, para aquelas células. Isso pode causar quadros de edema. O pior quadro de edema é o edema cerebral. Então isso vai fazer um aumento da pressão intracraniana, o aumento de concentração de amônia no sangue pode aumentar a pressão intracraniana e aí o indivíduo pode ter um AVC. Portanto, nós precisamos eliminar a amônia, a amina do nosso organismo, ou seja, eliminar o nitrogênio. Como eu falei,
o nitrogênio ele vai ser eliminado no nosso organismo a partir da formação de ureia. Mas como a ureia é produzida no nosso organismo? A partir do ciclo da ureia. Nós colocamos uma condição de ciclo, por quê? Porque nós temos um substrato que ele serve de pontapé inicial, sendo unido com outro componente, e a partir disso nós vamos fazendo transformações metabólicas destes outros componentes até gerar novamente o primeiro componente, que é a ornitina. Como é que esse ciclo ele vai se proceder? Então, primeiro de tudo, para que ele possa ser ativado, nós temos que ter um aumento da concentração de amina aqui neste esquema todo. Essa concentração de amina pode acontecer por duas vias específicas. Aumento de glutamato. O glutamato ele pode ser deaminado, ou seja, nós vamos remover o grupamento amina do glutamato através da glutamato desidrogenase. Ou nós podemos retirar o grupamento amina da glutamina através da glutaminase. Então, vem dessas duas vias. Nós temos aqui, então, o nosso nitrogênio na forma de amina. Qual é a primeira etapa para que nós possamos eliminá-los? Nós precisamos formar compostos ativos que participem aqui do ciclo da ureia. Para que nós possamos eliminar a amina, nós temos que transformar isso em carbamoil fosfato, que é um grupamento que vai permitir a incorporação de outros componentes para então formar a ureia. O carbamoil fosfato ele depende de duas condições. Primeiro de tudo, de uma catálise, formação de um grupamento carbamoil fosfato aqui com ATP, bicarbonato e amina, certo? Essa reação de formação do carbamoil fosfato é uma reação enzimática conduzida pela carbamoil fosfato sintetase 1. Esta enzima é a enzima-chave para dar o gatilho inicial aqui do ciclo da ureia, para ativar o ciclo da ureia. Quanto mais ativa estiver esta enzima, mais ureia nós iremos produzir. Para que ela possa ser ativada, nós temos que ter um aumento da concentração de glutamato aqui neste sistema todo. Aumentando a concentração de glutamato, o mesmo vai sofrer algumas modificações para formar o N-acetilglutamato, que é um modificador alostérico aqui desta enzima que vai ativá-lo. Muito bem, com esta enzima ativada, nós formamos o carbamoil fosfato a partir destes três componentes. Com o carbamoil fosfato formado, então nós temos o primeiro componente aqui para a formação da citrulina. Então nós vamos reagir a ornitina com o carbamoil fosfato para a formação da citrulina por intermédio da ação da ornitina transcarbamoilase. Essa enzima vai formar a citrulina. Veja que esta etapa ocorreu, por enquanto, somente na mitocôndria. Quando nós formamos citrulina, a mesma vai ser transportada para o citosol para terminar o processo de formação aqui de ureia. Então, um primeiro ponto que a gente vai observar. Nós já adicionamos um grupamento amina aqui no ciclo da ureia, que veio proveniente do glutamato. Então, nós temos a primeira amina incorporada, primeiro nitrogênio. O segundo nitrogênio ele vai ser proveniente aqui do aspartato. Então, se nós combinarmos o aspartato com a citrulina, essa é uma reação altamente endergônica, ela capta energia, ela precisa de energia para acontecer, nós temos que utilizar o ATP. Então, a partir da quebra do ATP, formação de AMP mais pirofosfato, e combinando o aspartato com a citrulina, por ação da argininosuccinato sintetase, nós formamos a argininosuccinato. A argininosuccinato é o componente que já possui os dois grupamentos amina que irão formar aqui a ureia. Tá, ok? Muito bem. Só que eu não consigo extrair a ureia aqui da argininosuccinato. Eu só consigo fazer isso a partir da arginina. Então, eu preciso remover o grupamento fumarato aqui que compõe o argininosuccinato para liberar a arginina. E isso vai acontecer por ação da enzima argininosuccinato liase, que ela vai quebrar a ligação da arginina com o fumarato. Libera-se fumarato,
e aí nós temos a arginina. A arginina ela possui um grupamento importante, que é o grupamento ureia. Para que nós possamos liberar a ureia da arginina, nós precisamos de água e ação de uma enzima chamada de arginase 1. Veja que nós transformamos a arginina em ornitina. Se nós incorporarmos a ureia na ornitina, nós formamos a arginina. Então a arginina é o último componente para se liberar a ureia aí no citoplasma. Com a ureia liberada no citoplasma, ela vai ser transportada para os rins e aí ela vai ser eliminada na urina. Veja que nós terminamos aqui e formamos ornitina. A ornitina ela se refaz na reação. Portanto, se nós aumentarmos a concentração de carbamoil fosfato, conforme nós aumentamos a concentração deste componente, nós aumentamos também a eliminação de ureia. Então, relembrando, os dois grupamentos amina da ureia são provenientes ou do glutamato, ou da glutamina e do aspartato. Para que nós possamos liberar a ureia, nós temos que fazer todas essas reações até se formar a arginina. Com a arginina formada, nós removemos aqui o grupamento ureia aqui da arginina. Existe um grupamento que é semelhante à ureia, a estrutura química. Liberando a ureia, nós temos aqui novamente a ornitina para continuar este ciclo. E como eu falei, este ciclo é um ciclo que depende das concentrações elevadas aí de amina. Se nós tivermos muitos grupamentos amina para serem eliminados, nós ativaremos cada vez a carbamoil fosfato sintetase 1 para a formação de carbamoil fosfato. E com isso, quanto mais carbamoil fosfato formado, mais ureia será formado e aí mais ciclo da ureia será ativado. Beleza, pessoal? E só uma última observação. Vocês notam que nós tivemos a liberação de fumarato. Uma parcela aqui do ciclo da ureia, existe uma comunicação muito direta com o ciclo de Krebs, porque nós temos o fumarato, que é um dos componentes do ciclo de Krebs. E existe uma interação específica chamada de bicicleta de Krebs. Parece um negócio meio esquisito, mas é assim que normalmente se chama. Só que isso a gente vai discutir em uma outra situação. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece do joinha e de compartilhar, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. Também, se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui no botão para se inscrever e participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Não esquece também dos nossos queridos parceiros, professores aí que ensinam anatomia, fisiologia, área médica, área de neurociência, é muito bacana. O professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, e o Caio Marques, do canal de Biociências, nossos queridos parceiros. Participa lá do canal do YouTube e da página deles. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.